Deixar o pessoal entrar aí. Vamos lá. Guarda aí o pessoal entrar, já começando aí. Assim que o pessoal for entrando, eu vou pedir aquele retorno, né? Acerca do áudio, acerca do vídeo, se está conseguindo assistir aí, se a conexão está fluida e se a gente está conseguindo acessar normalmente aí, tá bom? Se está chegando a recepção boa. Esperar aí o pessoal entrando nesse momento. A gente fazer uma live aqui do fim da reforma. E imaginar quantos adjetivos, quantos substantivos nós precisaremos para chegar ao fim de toda essa transformação no mundo do trabalho e do processo do trabalho. Penha Alves, pessoal entrando aí, professor e colega Doroteu, tudo certo aqui no Acre, grande magistrado aí do norte do nosso país, que engrandece muito a nossa magistratura. Tem uma envergadura tanto física como intelectual. Ele costuma associar somente a física aí pela humildade, que é um atributo, né, muito importante pelo magistrado, a sua humildade, firmeza, confiança, mas também humildade. E segundo Aires Brito, aliás, a humildade é o último degrau da sabedoria. Daí porque essa é uma faceta e uma conjectura que me parece que deve ser muito valorizada. Professor Miziara também aí na área, uma grande autoridade nos comentários das decisões do TST, no direito processual em geral, um grande amigo aí, colega também, coautor de livro de terceirização pela LTR. Um grande abraço aí, professor Miziara, uma das grandes referências do direito e do processo do trabalho moderno, veridiana. Bom, muita gente aí já entrando. Colega também do TRT da 8ª Região, João Paulo, com o seu costume das mamadeiras, já que tem uma prole ali muito acentuada, né? E passa, sem dúvida, noites em claro. Futura colega Tatiana, doutor Trabalho, nosso querido Breno Lenza, uma outra autoridade na seara jus laboral, junto com o professor Miziara. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Estávamos a falar aqui do fim da reforma, que pode ser, na verdade, o começo da reforma. E aí, quantos substantivos serão necessários para que a gente chegue ao fim desse devaneio, né, dessa passagem, enfim, desse trauma, dessas instabilidades em uma reforma que, na verdade, viria para trazer uma segurança jurídica, e nós temos aí uma total insegurança. Os atores sociais não sabem como se comportar, por uma simples razão: nós não sabemos qual a lei de hoje, qual a lei que valeu ontem. Tudo isso pode mudar, nós não temos previsibilidade sequer de qual diploma, de qual dispositivo legal é incidente no caso de uma relação até de ontem. Por quê? Vejamos, meus amigos, fazendo aqui um breve retrospecto. Nós tivemos em março do ano passado a edição da Lei 13.429. Essa lei instituiu um marco legal da terceirização no nosso ordenamento jurídico e alterou algumas regras do trabalho temporário. Esse foi o primeiro marco legislativo de mudanças no mundo do trabalho. Escrevi com o professor Rafael Miziara um livro de terceirização e trabalho temporário. Logo em seguida, né, após cerca de 4 meses, essa lei já sofreu a primeira cirurgia jurídica. Já houve uma modificação pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista instituída pela Lei 13.467 de 2017, que entrou em vigor quando? Em 11/11 de 2017. Pois bem, com míseros 3 dias de vigência, a reforma trabalhista, em 14/11 de 2017, sofreu ali a sua primeira intervenção cirúrgica, né? Uma primeira cirurgia jurídica, a medida provisória 808 de 2017, que teria sido um compromisso do governo federal em uma súplica ao Senado Federal de que não alterasse
o projeto de lei da reforma trabalhista para evitar o retorno à casa iniciadora, que o governo se comprometia a fazê-lo por meio de medida provisória. E isso pode ser assimilado até mesmo na ótica constitucionalista como uma inconstitucionalidade por vício de decoro parlamentar. Mas abstrair dessa discussão, o fato é que nós tivemos 3 dias de vigência da Lei 13.467 na sua inteireza, na sua integralidade, e no dia 14/11, nós tivemos, portanto, um novo regramento em diversos pontos da reforma trabalhista. A medida provisória, como sabemos à luz do direito constitucional, tem um prazo de vigência de 60 dias. E esse prazo pode ser prorrogado por outros 60. Então, há um limite máximo de 120 dias para a vigência da medida provisória. Se nesse período ela não for votada, ela então perde a sua vigência, ela deixa de viger. Mas o fato da medida provisória deixar de ter vigência significa que ela tem alguma eficácia, digamos, dos fatos pretéritos? Não necessariamente. A medida provisória, ela pode regular os fatos durante o período da sua vigência, mas pode não regular. Segundo o parágrafo 3º do artigo 62 da nossa Constituição Federal, pode haver o quê? A edição de um decreto legislativo pelo Congresso Nacional. Esse decreto legislativo, ele viria em qual sentido, meus amigos? Ele poderia vir, inclusive, no sentido de que a medida provisória não tem qualquer aplicabilidade, até mesmo para os fatos durante a sua vigência. O Congresso Nacional, rejeitando ou não apreciando a medida provisória, pode editar esse decreto legislativo e pode dizer: os fatos ocorridos sob a vigência da MP não se submetem a ela. Pode, por meio de decreto legislativo. Se esse decreto legislativo não for editado em 60 dias, qual é o cenário? A medida provisória rege os fatos ocorridos durante o período da sua vigência. Qual é o período da vigência? Mais uma vez, 14/11 de 2017, o início da vigência. E qual o fim? O fim da vigência é 23 de abril de 2017. Temos aqui esse interregno de 120 dias. Então, a medida provisória vai, a priori, regular os fatos de 14/11 a 23/4 de 2018. Aparentemente é isso, um verdadeiro arerê jurídico. Muito bem, doutora Tatiana, é perfeitamente isso. Aproveitando o parênteses, eu peço licença aqui para agitar a gravata, que eu sou muito meticuloso e perfeccionista com a minha liturgia vestimental jurídica, inclusive com o meu topete também, como vocês podem perceber, né? Mas, retomando, nós temos então esse interregno. Se não for editado o decreto legislativo, o que vai valer é a medida provisória para os fatos ocorridos na sua vigência. Esses fatos durante 120 dias. Muitas pessoas acham, desde a reforma trabalhista começou a valer a medida provisória e vai até 23/4 ontem. Errado. A reforma trabalhista na redação originária, ela vigeu nos dias 11, 12 e 13 de novembro. A partir de 14 de novembro é que nós temos a incidência da medida provisória. Então, o que temos para hoje é isso. De 11/11 a 14/11 vale a redação originária. De 14/11 a 24/4 vale a redação da medida provisória. E o que dizia a medida provisória? Quais são as mudanças? Eu separei aqui, eu fiz uma tabela didática que eu vou divulgar no Instagram na sequência, tá bem? Nessa tabela didática eu coloco os institutos que sofrem os impactos da medida provisória, como era o regramento com a MP e como volta a ser com a derrocada da sua vigência. A medida provisória no artigo 2º trazia a previsão de que a reforma trabalhista se aplicava aos contratos em curso. Essa previsão de que o instrumento legislativo, de que uma lei, ela tem incidência e aplicabilidade aos contratos de trabalho em curso, é, de certo modo, uma invasão ao poder judiciário. É basicamente ensinando como os juízes devem julgar, porque assim quer o poder não legislativo, aqui o próprio poder executivo em uma função legiferante anômala permitida pela Constituição Federal. Pois bem, era de duvidosa constitucionalidade essa aplicação imediatamente aos processos em curso,
Com o fim da vigência da medida provisória, nós temos então esse imbróglio de certo modo sepultado. A MP não está mais em vigor e a partir desse momento então cabe ao Poder Judiciário definir se a reforma trabalhista se aplica imediatamente aos contratos em curso. Saudação ao professor Fabrício Silva, colega aqui da Terceira Região e que organiza diversos cursos com muita maestria, com muito esmero e com muito cuidado. Bom, uma outra modificação que deixa de ter o tratamento da medida provisória é a limitação dos danos morais. Os danos morais na redação originária eram definidos de acordo com o último salário contratual do empregado. Cuidado, que muitas pessoas mencionavam, né, que o dano moral agora é de acordo com o salário do empregado. Não é com o salário do empregado, segundo a redação originária. É com o último salário contratual do empregado. Isso, inclusive, para efeito de provas, para quem se submete a provas objetivas, é um prato cheio aí para algumas pegadinhas, então é importante ficar atento. Volta a valer a redação, portanto, de que o dano moral é fixado a partir do salário, o último salário do empregado. No âmbito da medida provisória, qual era a redação? O dano moral tem limitações de acordo com a natureza da ofensa estipulada a partir do teto do regime geral, né? Seria o teto do regime geral de previdência social. Isso deixa de existir, tá? Como o dano moral, a indenização a ele concernente é arbitrado em sentenças que venham a arbitrar danos morais, mesmo que sejam relativas a fatos durante a vigência da medida provisória, não observam essa limitação, porque o momento do arbitramento é na sentença. Então, só as sentenças que arbitraram danos morais por ocasião da vigência da MP é que devem ter esse parâmetro. Mas nós sabemos que há uma grande probabilidade dessa limitação dos danos morais ser declarada inconstitucional, porque já há precedente do Supremo Tribunal Federal. Tarifar a dor humana para efeito de indenização já é algo muito complexo. E quando não temos essa tarifação no âmbito do direito civil, querer impor este tipo de situação ao direito do trabalho, que lida com pessoas mais vulneráveis, é extremamente complexo. Grande colega Matheus Pereira, uma grande honra, uma grande satisfação, Bruno Ascioli, muita gente conhecida, é um prazer estar debatendo, dialogando e sendo aqui um eterno aprendiz com vocês, tá, meus amigos? Um outro ponto que havia sido impactado pela medida provisória 808 de 2017, que volta até a redação originária, é a jornada 12 por 36. A redação originária é que era possível a pactuação individual de 12 por 36, independentemente do setor. A medida provisória aqui, ela foi um pouco mais social, um pouco mais preocupada com as questões de cunho social, no sentido de exigir a convenção ou acordo coletivo, tal qual era a jurisprudência do TST. Exceto para os profissionais de saúde, dizia lá a medida provisória. Para os profissionais de saúde, é possível a pactuação individual. Para os outros, se exige a negociação coletiva. Agora, volta a valer a negociação individual em qualquer caso. Mas, em cursos, né, sobretudo em cursos na OAB, eu sempre advirto, tenham muito cuidado, vocês que eventualmente advogam para empresas, que fazem consultoria empresarial, tragam a necessidade de uma cautela, de evitar essa pactuação de modo individual. Tentem sempre colocar isso por meio de uma negociação coletiva, porque existem fundamentos constitucionais para entender que isso seria uma burla, uma violação transversa ao limite constitucional de jornada, que apenas seria permitido com base na autonomia privada coletiva, artigo 7º, 26 da Constituição Federal. Daí porque não é aconselhável, mesmo com a previsão restaurada da redação originária de que pode 12 por 36 em qualquer caso, não é aconselhável que façam essa pactuação individual, está bem? Gestante em local insalubre. Aqui também é de se analisar com muito pesar. Artigo 394, inciso 1 e 2 da redação originária. Dizia que para gestante que trabalha em local insalubre, de insalubridade de grau mínimo ou médio, embora a atividade seja insalubre, ela só precisaria ser afastada daquele ambiente se apresentasse um atestado médico que dissesse que era recomendável o afastamento.
data venha, essa redação originária que volta a ser restaurada é extremamente preocupante. Porque, vejam, meus amigos, precisa de um atestado médico para dizer que é nocivo à saúde da gestante e do nascituro que está ali no ventre materno, que o trabalho em local insalubre pode agredir a rigidez física e mental. Existem diversos estudos científicos, técnicos, essa é a razão pela qual se determinava o afastamento da gestante de um local insalubre. É necessário um médico dizer uma obviedade, dizer que aquele ambiente ele gera danos à saúde, tanto da mãe que está em situação fragilizada, como aquele ser humano em formação, em uma formação inicial e submetido à insalubridade em grau mínimo ou até em grau médio. Existem situações estipuladas na NR15 como insalubridade em grau médio extremamente nocivas e agressivas à saúde. E aí precisa ter um atestado. Qual é, segundo as máximas de experiência, a conduta de uma empresa que recebe um atestado da gestante para que ela não trabalhe? Qual é, meus amigos? Vocês sabem, eu não preciso falar aqui, não é mesmo? Então, o legislador, em alguns momentos, o legislador reformador, ele acaba tentando defender o indefensável, tentando tratar fatos da vida comum como coisas que efetivamente são o contrário. É como se dissesse que água não é H2O. É como se subestimasse a inteligência das pessoas. Esse tipo de regra da gestante em local insalubre é extremamente deletéria, nociva. Eu tenho até dor de cabeça, eu começo a ter o estômago embrulhado, eu vou tomar saindo daqui omeprazol e Rivotril para dormir. Brincadeira à parte, é um completo absurdo e essa redação volta a ser restaurada. Essa redação é uma das redações mais críticas da reforma trabalhista, a meu ver. A possibilidade da gestante trabalhar em local insalubre, salvo se ela apresentar um atestado médico que recomende o seu afastamento. E a situação dela na empresa vai ficar extremamente dificultosa. Bom, como era o tratamento da medida provisória? O tratamento da medida provisória, obrigado pela saudação aí, minha amiga. O post aqui, inclusive o Instagram do Eu Quero Ser Juíza, tá? Um Instagram muito recomendável, postagens muito interessantes, sempre percussientes e estimulantes para você, concurseiro, também o meu amigo Daniel, no mesmo sentido. Artigo 394, parágrafo 2º, com a redação da reforma. O trabalho em local com insalubridade em grau médio ou mínimo apenas seria permitido, segundo a medida provisória, caso houvesse um atestado médico circunstanciado que demonstrasse que, a despeito da insalubridade, aquilo não causaria danos à saúde da gestante. Então, essa redação era também uma redação bem mais sensível, uma redação bem mais consentânea com a teoria da lógica do razoável, de recacencites, enfim, com toda a principiologia concernente a uma interpretação de razoabilidade, de proporcionalidade. Agora, infelizmente, volta a prevalecer a redação anterior. Lactantes em local insalubre. Da mesma maneira, para uma mulher em lactação trabalhar em local insalubre, mínimo ou médio, seria necessária a apresentação de um atestado médico, segundo a medida provisória. Agora volta a valer a regra de que pode a lactante trabalhar em local insalubre. Se ela entender que não é o caso, ela procure um médico e defenda a necessidade de que ela seja afastada do local insalubre. Nós tínhamos, no âmbito da medida provisória, uma lacuna em relação à situação em que a gestante fosse afastada por existência de local insalubre e não houvesse outro locus para acomodação. Nessa situação, houve um vazio pela MP diante da revogação de uma regra da reforma que previa o quê? A regra da reforma trabalhista previa que isso era considerado, gestante em local insalubre, uma gravidez de risco, e aí então seria devido o salário maternidade na sua extensão. Essa regra volta a valer, é uma regra positiva. Tudo que eu estou falando vai estar aqui na tabelinha que eu preparei para vocês e vou disponibilizar aí no Instagram, tá, pessoal? Ajuda de custo. A ajuda de custo, ela, na verdade, ela foi prevista, pela reforma trabalhista na redação originária no sentido de que não tem natureza indenizatória, de que não tem natureza salarial, de que a natureza é sempre indenizatória.
A MP 808, ela colocou limites. Ela disse, olha, a ajuda de custo não tem natureza salarial, mas ela é limitada a 2 parcelas por ano, né? Para que a gente possa ter um limite e evite desvirtuamentos. Claro que essa presunção poderia ser concebida como uma presunção relativa. Se na prática demonstrasse que o empregado recebeu 6 ajudas de custo, mas que essas ajudas de custos foram ajuda de custos reais, foram efetivamente, na essência, ajuda de custo, na literalidade e na medida exata da extensão do bom termo, ok, eu, com base no princípio da primazia da realidade, validaria isso como ajuda de custo e sem natureza salarial. Há quem defenda que o princípio da primazia da realidade é aplicável somente ao empregado, mas particularmente eu entendo que a verdade é um dever ético e que deve atingir todos os polos de qualquer relação material ou processual. Daí porque, se fosse comprovado que tinha sim essa essência, assim compreenderia. Volta então a inexistir qualquer previsão legal, ainda que relativa, de uma fraude, aquela limitação de 2 meses de pagamento de ajuda de custo. Não existe mais agora, tá? Bom, gorjetas. As gorjetas, meus amigos, esse é um tema que, digamos assim, mostra a falta de cuidado, com todo respeito ao senhor legislador reformador, a vossas excelências, mostra a falta de esmero, a falta de zelo, a falta de cuidado que a reforma trabalhista acabou empreendendo e demonstrando. Vejam só, houve a edição de uma lei chamada de Lei das Gorjetas. Essa lei das gorjetas, que era a Lei 13.419 de 2017, trouxe uma série de requisitos lá para o pagamento de gorjetas, inclusive em situações e conjecturas fiscais, para fins de imposto de renda, e ela trazia ali uma série de regulamento também interessante para as partes, trazendo segurança jurídica. E o que aconteceu? A reforma trabalhista, acidentalmente, ao inserir parágrafos no artigo 457 da CLT, acabou revogando o regramento da Lei das Gorjetas que havia inserido disposições na CLT. E aí a medida provisória corrigiu isso. A medida provisória trouxe em seu bojo a restauração desses dispositivos, ainda que renumerados, né, para os parágrafos 11º a 21º do artigo 457. Agora, como perdeu vigência, a lei da gorjeta, que havia sido revogada acidentalmente, volta a ficar revogada, tá? Ainda sobre a gorjeta, havia uma previsão com a MP 808 de que os prêmios... meus amigos, eu mencionei prêmios, mas seriam gorjetas, né? Eu estou, inclusive, corrigindo já nesse ato a tabelinha antes de passar para vocês. O artigo 457, parágrafo 12º, previa que as gorjetas eram de titularidade dos empregados, porque havia alguns segmentos empresariais que retinham parte das gorjetas não só para outros empregados, mas também para o próprio empregador. E com a lei da gorjeta se ficou assentado que, na verdade, as gorjetas são de titularidade dos empregados. A reforma trabalhista revogou essa previsão de que a gorjeta é do empregado. A MP, na verdade, corrigiu isso e a MP disse, gorjeta é titularidade do empregado. Agora volta a valer a redação anterior. Então não há previsão de que a gorjeta ela é de titularidade do empregado. A despeito de não haver essa previsão expressa, é lógico, né, meus amigos? É mais uma vez um comando imanente à lógica do razoável de que gorjeta, ainda que não dita expressamente, é de titularidade do empregado. A gorjeta é uma parcela remuneratória, conforme a própria consolidação das leis do trabalho. E remuneração é destinada a empregado e não a empregador. Então, embora não haja mais essa previsão expressa com a queda da MP, ainda é uma conclusão que permanece aí tranquila e me parece que bem remansosa entre nós. Bom, meus amigos, com relação ao contrato de trabalho do autônomo. O contrato de trabalho do autônomo, na redação originária do artigo 442b da CLT, se fez dizer que pode ser firmado um contrato de trabalho autônomo, inclusive com cláusula de exclusividade. A medida provisória veio e disse, com exclusividade, não.
pode firmar um contrato de trabalho autônomo, mas sem cláusula de exclusividade. Por quê? Porque o próprio contrato de trabalho não exige a exclusividade. Se você exige que um contratado autônomo seja exclusivo para você, esse é um dos indícios de uma suposta burla, de uma suposta fraude. Então, a medida provisória achou que seria prudente não haver essa possibilidade do contrato de trabalho autônomo exclusivo. Agora volta a valer a redação de que é possível sim o contrato de trabalho autônomo com exclusividade. Embora volte a prevalecer essa previsão de que pode o autônomo exclusivo, aqui, mais uma vez, nós devemos rememorar as lições do professor Arnaldo Susequinde de que o artigo 9º da CLT é um dos mais, se não o mais importante artigo da CLT, porque ele consagra a primazia da realidade, ele permite afastar os invólucros formais e dar prevalência à realidade, aquilo que é exteriorizado no mundo dos fatos. E essa primazia da realidade é o que permite a aplicação de todos os outros dispositivos, daí porque a sua inegável e destacada importância. Então, se no caso concreto ficar provado que aquele autônomo com exclusividade não era exatamente um autônomo, que na verdade ele tinha dependência, ele não tinha essa autonomia toda na execução da prestação laborativa, ele não era um senhor de si, aí então nós temos o princípio da primazia da realidade, artigo 9º, para desfazer esse invólucro formal. Nesse tocante ainda do contrato de trabalho autônomo e da primazia da realidade, eu sempre lembro, citamos isso, eu e o professor Rafael Misério, no livro de terceirização, uma célebre frase de William, o nosso querido William Shakespeare, que ele diz: se as rosas, se a elas nós dessemos outro nome, ainda assim ela continuaria a exalar o mesmo perfume. E é isso que a gente deve buscar sempre, né? O perfume, a essência, a realidade daquelas situações. Tá bem, meus amigos? Contrato de trabalho intermitente. Esse tinha sido alvo de uma série de detalhamentos no âmbito da medida provisória 808. A medida provisória 808 detalhou, por exemplo, aspectos rescisórios, as parcelas que seriam devidas, na conformidade que seriam devidas, detalhou o prazo para pagamento da remuneração, detalhou a situação da licença maternidade. Um grande abraço aqui para Cuiabá, tá, Leidiane? Querida cidade aí de Cuiabá, que tem o professor João Humberto Cesário como um dos seus grandes cânones, grande colega. E foi meu professor, inclusive, a quem tributo sempre meus sinceros elogios. A licença maternidade havia sido tratada lá no âmbito da medida provisória também, 808, para o intermitente. A extinção da quarentena, né? Agora fica extinta a quarentena, havia sido instituída uma quarentena. Que quarentena era essa para o contrato de trabalho intermitente? Essa quarentena, meus amigos, era no seguinte sentido: você, empregado, é contratado por prazo indeterminado, você não pode, tá? Até 2020, seria o final ali dessa quarentena, você não pode firmar o contrato de trabalho intermitente. Você é contratado por prazo indeterminado só depois daquele período de quarentena que poderia ser contratado de forma intermitente. O período era de 18 meses e iria bater lá em 2020. Isso evitaria que os empregadores passassem a dispensar funcionários, né, empregados, e contratar sob a forma de intermitente. Eu, particularmente, defendo, né, numa análise muito circunstanciada, que o contrato de trabalho intermitente ele apenas é válido para situações de empregados que não reúnem os requisitos do vínculo de emprego, empregados que não estão nas necessidades permanentes da empresa, aquelas pessoas que fazem bico, freelancers e etc. Grande Patrícia, Peruíbe sente sua falta. Eu sinto muita falta também sempre, embora muito feliz, muito bem acolhido aqui no TRT de Minas, na OAB de Minas. Não tenho nada a reclamar, só agradecer sempre o tratamento do tribunal e também o tratamento da advocacia mineira, que me recebeu de braços abertos. Temos aí uma sintonia muito franca, uma conexão muito fluida, uma relação mesmo de cooperação entre a magistratura e a advocacia, que é o que eu prezo, essa cooperação entre juiz e advogado, uma cooperação institucional. Eu particularmente acredito muito nessa justiça cooperativa, mas sinto muita falta de Peruíbe, de Itanhaém, de Pedro de Toledo, de Mongaguá, enfim, de toda a região que estava ali na jurisdição da Vara do Trabalho de Itanhaém. Passei cerca de 2 anos e nutro um carinho
enorme, sempre e eterno por essa região. A quarentena que nós tínhamos com a MP deixa então de existir. A extinção contratual automática após um ano também deixa de existir. As perguntas, pessoal, como eu não consigo acompanhar aqui e responder nesse momento, podem mandar por direct que a gente troca uma ideia, bate uma bolinha, tá bom? Então, a extinção contratual após um ano de inatividade deixa de existir. O que era isso? Era contrato de trabalho intermitente, não prestou serviços em nenhum momento durante um ano, então, nessa circunstância, nós temos aí nós tínhamos a extinção automática do contrato de trabalho intermitente. Deixa de existir essa extinção do contrato de trabalho intermitente de modo automático. E aí uma pessoa pode ter lá a sua carteira de trabalho assinada, está aqui assinadinha a carteira, como empregado, mas pode passar 5, 6 anos sem nunca prestar um serviço. Por isso que se chama de contrato 0 hora, né? Ou contrato de não trabalho, contrato de inatividade. É um contrato que tem previsões no âmbito do direito comparado e é objeto de muitas restrições. Representação de empregados. A MP previa no artigo 510-E da CLT que essa comissão de representantes de empregados não poderia exercer as funções típicas do sindicato, a negociação coletiva, por exemplo. Agora, deixa de existir essa previsão do artigo 510-E da CLT, tá bem? Mas, a despeito de deixar, isso é uma decorrência natural da própria Constituição Federal. Então, interpretando a comissão de representantes à luz da Constituição Federal, sempre fazendo essa interpretação vertical, não é mesmo, amigos? Nós chegamos a essa mesma conclusão, embora não esteja mais em vigor a medida provisória. Aproximando-se aqui do final, prorrogação de jornada em atividade insalubre. O artigo 611-A, incisos 12 e 13, com a redação da medida provisória, previa a necessidade de respeito às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego para que pudesse haver a prorrogação de jornada em atividade insalubre. A convenção e o acordo coletivo poderiam dizer e autorizar essa prorrogação de jornada insalubre, mas desde que respeitassem as disposições do Ministério do Trabalho. Agora deixa de haver essa previsão, mas me parece que uma interpretação sistemática, uma interpretação holística, ela conduz ainda a essa necessidade, até por influxo do princípio do risco mínimo regressivo, que está encartado no artigo 7º, 23 da Constituição Federal. Ação anulatória de cláusula coletiva, por fim. O artigo 611-A da CLT, no seu parágrafo 5º, prevê que os sindicatos pactuantes da norma coletiva, ou a empresa e o sindicato, são litisconsortes necessários numa ação que preveja, em que se postule a anulação da norma coletiva. A ação anulatória de norma coletiva, os sindicatos e a empresa, eventualmente no acordo coletivo, são litisconsortes necessários nessa ação. Só que na redação da medida provisória havia uma previsão de que essa ação anulatória deveria ser uma ação coletiva e não individual. Volta a prevalecer a redação inicial originária de que pode ser uma ação individual ou até mesmo coletiva para efeito de anular uma norma coletiva, tá? Então, essas foram as mudanças, né? Obviamente, a mais impactante mesmo é a do contrato de trabalho intermitente, porque tinha aquela regra de que o empregado, se tiver recebido menos de um salário mínimo, deve complementar a sua contribuição previdenciária patronal. Ele deve complementar, percebam isso, muita gente não atentou. A previsão da MP era que o empregado intermitente, contrato de trabalho intermitente, recebe menos de um salário mínimo, ele deve complementar a contribuição previdenciária patronal, para que ele possa contar isso como meio de competência. Era uma situação de duvidosa constitucionalidade que deixa de existir. Então, depois desse passeio por todas as disposições aqui concernentes à medida provisória e o que deixa de valer, nós podemos concluir que existem disposições da medida provisória que eram um pouco complicadas e que deixam de existir, isso é positivo, né? Obviamente, mas existiam outras posições, né, outras previsões da medida provisória que eram salutares, que traziam um caráter até mais inclusivo no âmbito social e que agora deixam de existir, né? Mas algumas deixam de existir, mas a nossa interpretação pode acabar sendo a mesma ainda à luz
do conjunto do ordenamento jurídico, à luz dos princípios também, tá? A questão da gestante é a que eu enxergo, vocês perceberam, né, com mais preocupação em relação ao fim da medida provisória. E também a questão da jornada 12 por 36. A jornada 12 por 36 por negociação individual, eu comungo do entendimento do professor Ney Maranhão, colega lá do TRT do Pará, de que permitir uma jornada 12 por 36 por negociação individual é até uma escolha política socialmente irresponsável, porque nós sabemos que na jornada 12 por 36 se trabalha 12 horas por um suposto descanso prolongado de 36 horas. Então você trabalha um dia sim, outro dia não. Mas nós sabemos pelas máximas de experiência, pelas regras de experiência, pelo que ordinariamente acontece, que não é bem assim. No dia de folga, para conseguir salvaguardar a subsistência, ele acaba arranjando outro trabalho de 6, de 8 ou de 12 horas. E outra coisa, as regras de insalubridade, todos os limites para a caracterização de insalubridade, até o nível de tolerância, até onde se permite um agente agressivo, tudo isso foi calculado pelo Ministério do Trabalho com base em uma jornada de 8 horas. E aí, se você vulgariza a jornada de 12 horas, você está praticamente ruindo, né, a cientificidade da NR15 no anexo 2, quando prevê insalubridade. Então, é extremamente preocupante essa pactuação individual. 12 por 36, em algumas situações pontuais, né, atividades que não demandam um emprego de força física, um ritmo, uma intensidade muito grande, tudo bem. Mas 12 por 36, imaginem, né, num regime de uma siderurgia, numa esteira de produção, em atividades intensas, atividades braçais, a gente sabe que após a 8ª hora, com 2 horas extras, já há uma grande fadiga. E é nesse momento que ocorrem os acidentes de trabalho, de caráter típico. E aí, uma jornada de 12 horas como ordinária, que pode, na verdade, indenizar intervalo, é realmente extremamente preocupante, tá, meus amigos? Vamos então agora tratar aqui dos honorários advocatícios, tá bem? Que seria o tema da live, mas diante dessa situação aí da medida provisória, precisei trazer aqui para vocês essas ponderações, tá? Falando agora sobre os honorários advocatícios, a previsão que nós temos é a do artigo 7, vamos reconectado, me parece que reconectado, né? Voltamos, eu peço um sinal, peço um aviso, uma sinalização de retorno, aqui apareceu pausado, então se tiver retornado, por favor, me avisem aqui para a gente prosseguir agora com os honorários advocatícios, tá? Ok, então, a conexão está aí disponível novamente. Deixo o meu abraço para o amigo, colega, juiz lá do TRT da 2ª Região, Aguiar Linhares, conterrâneo da Terra do Sol de Fortaleza, grande amigo que engrandece muito a magistratura paulista, o nosso tribunal da 2ª Região, que é conhecido também como TFP. Não posso falar aqui abertamente o que significaria o TFP, é uma nomenclatura, uma brincadeira minha com ele lá. TRT2 é o TFP e o TRT15 é o TCB, mas também não vou falar aqui abertamente, tá? Vamos ao artigo 791 da CLT, honorários advocatícios. Inclusive para analisarmos segundo o impacto da decisão do STF, que já fiz um post aqui no meu Instagram, mas vou reforçar algumas ideias. Mas, artigo 791 da CLT, há uma previsão agora de honorários pela mera sucumbência. O objetivo foi eliminar a discriminação da classe causídica. Essa classe causídica que atuava na Justiça do Trabalho e deixava de receber os honorários sucumbenciais. Realmente uma discriminação infundada, uma discriminação sem qualquer justificativa razoável, sem qualquer fato, sem qualquer legitimidade social que amparasse essa situação. Mas até para corrigir uma discriminação, com todo respeito ao legislador reformador, faltou cuidado. Faltou cuidado porque se era para corrigir a discriminação, no âmbito do CPC, os honorários advocatícios têm o percentual máximo de 20%. E qual foi o percentual cunhado no 791A?
percentual máximo de 15%. E qual a razão? Eu não sei, eu não consigo explicar. E eu lamento muito que a súmula 219 do TST, ela preveu o percentual máximo de 15% para honorários advocatícios durante mais de 2 décadas. E aí, então, nós tivemos o quê? O novo CPC. O novo CPC revogou o dispositivo da Lei 1060, que dava substrato a esse percentual máximo de 15%. Como foi revogado esse percentual máximo de 15%, o que fez o TST? Alterou a súmula 219 e disse, olha, o percentual, então, de honorários advocatícios é de 20% agora. E aí agora veio a reforma e disse, tem honorário de sucumbência, mas é só 15%, então vai ter que voltar lá para os 15%. Até para corrigir uma discriminação tem que ter cuidado, né, meus amigos? Bom, mas então se fixou o percentual de 15% como máximo e o mínimo de 5%. Calculado sobre o quê? Sobre o valor que resultar da liquidação de sentença. Então isso já afasta uma primeira consideração que muitos acabam apresentando e que respeitosamente eu divido, só pode ter honorário se a inicial tiver liquidada, em processos com inicial liquidada, né? Esse fundamento não me parece válido, porque a própria lei fala sobre a liquidação de sentença, que pode ser posterior à sentença, como prevê a própria CLT. Então, essa fundamentação de que só pode ter honorário se a inicial for liquidada não me parece. Existem possibilidades que a ordem jurídica prevê para pedidos genéricos, né, conforme o CPC. E aí, diante de um pedido genérico, você pode arbitrar 15% sobre aquele pedido que vier a ser apurado em liquidação de sentença. Pode ficar ali a previsão apenas do percentual, você cunha o percentual e quando tiver a liquidação de sentença a gente vai saber o valor exato dos honorários advocatícios. Bom, então 15% sobre liquidação de sentença, sobre o proveito econômico obtido, quando não é possível mensurar de logo, ou não sendo, é possível também mensurar o valor atualizado da causa. Então, se for em procedência, nós vamos utilizar o valor da causa como um elemento. Pois bem, vejam só, eu vou reforçar de novo a leitura do 791A para que a gente veja o problema desse dispositivo também, a falta de clareza e que a gente conclua se precisa se socorrer do CPC para fazer algumas complementações. Vejam só, ele prevê honorários sobre o valor da liquidação de sentença, sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa. Agora eu lhes pergunto, e se o processo foi extinto sem resolução do mérito? No processo do trabalho nós temos o arquivamento como uma medida, como uma conduta clara, um exemplo elucidativo de extinção sem resolução do mérito. Arquivamento, reclamante faltou. Se encaixa aqui em alguma coisa, não há uma previsão específica. Situação como desistência, não há previsão específica. Situação de acordo. Reclamante e reclamada fizeram acordo. Tem honorários advocatícios? Podemos imaginar aqui. Bom, o advogado do autor teve o trabalho de fazer a inicial. O advogado da reclamada até protocolou já a defesa no PJE. Compareceu em audiência. Tem acordo que eu faço algumas vezes depois da instrução. Depois da instrução acaba ficando claro quem que se desincumbiu, quem que se desvencilhou do seu ônus, e aí fazem acordo. Os advogados trabalharam. Não tem direito a honorário de sucumbência nessa hipótese? É uma situação que também não está tratada. Podemos nos socorrer do CPC. Complementando aqui com a observação do Rodrigo, muito percussiente, é uma observação que eu queria tratar, em grau recursal. Tem complementos de honorários em grau recursal? E na fase de cumprimento de sentença, o advogado tem direito a honorários advocatícios? Nada disso a reforma cuidou, embora estivesse lá no CPC. E poderia se dizer se aplicava ou não, se tinha o mesmo regramento ou não. Infelizmente, não cuidou de fazê-lo. Vejam só. Aí, meus amigos, nós precisamos nos pautar aqui pelo CPC e enfrentar a necessidade de compatibilizar ou não. Artigo 85, parágrafo 6º do CPC.
Os limites e critérios previstos nos parágrafos 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Então, lá no CPC, se houve uma extinção sem resolução do mérito, vai haver a condenação em honorários advocatícios. No processo do trabalho, transportando isso para cá, era como se no arquivamento, né? A reclamada, então, você, advogado de reclamada, pode, no arquivamento, requerer, então, a aplicação de honorários de sucumbência, já que houve uma extinção sem resolução do mérito por culpa do autor, tá? Isso, na prática, não vem sendo objeto de observância, não vem sendo postulado, mas poder-se-ia cogitar dessa incidência, tá? Parágrafo 10º do artigo 85. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Então, mais uma hipótese de extinção sem resolução do mérito e que há condenação em honorários advocatícios, mas não foi previsto pela reforma trabalhista. Eu, particularmente, em que pese um grande dissenso, eu particularmente entendo aplicável essa disposição tanto do parágrafo 10º como do parágrafo 6º ao processo do trabalho, porque ela nada mais é do que uma representação do princípio da causalidade no âmbito dos honorários advocatícios. Quem dá causa é que deve pagar. Quem que deu causa a uma despesa que acabou sendo infundada? A pessoa que arquiva o processo não comparece injustificadamente, ela dá causa. Ela fez a reclamada, contratar um advogado, fazer uma defesa, se deslocar até o fórum, às vezes em outra cidade da residência, então ela deve arcar com esses custos. Se o reclamante for beneficiário da justiça gratuita, aí é uma outra situação. A meu ver, você condena o beneficiário da justiça gratuita em despesas processuais. Existe responsabilidade, mas não existe exigibilidade, né? Se durante o período lá de 2 anos não for demonstrada a existência de uma capacidade de suportar a despesa processual, e isso é ônus daquele a quem interessa, né? A parte adversa do beneficiário da justiça gratuita, se não for provado isso, né? Lá no prazo de 5 anos, aí nós temos então uma ausência de responsabilidade. Deixa de ser exercitável, na verdade, essa responsabilidade, tá? Mas eu entendo que deve haver, sim, extinção do processo por perda do objeto. Quem deu causa ao processo deve responder. Então, essas hipóteses me parecem aplicáveis. O entendimento contrário, aqui, né, sendo bem honesto no âmbito da honestidade intelectual, o entendimento em contrário seria o seguinte: olha, a CLT, ela estipulou os honorários advocatícios e ela listou as situações que, no seu bem entender, seria objeto de incidência. E ela tinha o parâmetro do Código de Processo Civil e preferiu não fazê-lo nesse tocante. Então dá para defender essa visão também. É um tema em aberto, divide a opinião dos juristas, dos advogados, dos juízes, desembargadores, enfim, de todos aqueles que se propõem a debater o processo do trabalho. Outra situação, artigo 90 do CPC. Proferida sentença com fundamento em desistência, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, que renunciou ou que reconheceu. Então, desistência lá no CPC também tem. Pelo mesmo fundamento, causalidade, alguém deu causa a um gasto em relação à parte contrária. Deu causa à movimentação da máquina judiciária, deve então responder. Deu causa. Entendo pela aplicabilidade, mas é a mesma situação lá das demais hipóteses de extinção sem resolução do mérito. Bom, artigo 90, parágrafo 2º. Vejam só o que diz o seu texto. Havendo transação, eu vou repetir aqui, pessoal, porque o Jason está me afirmando que está pausando, tá? De qualquer forma, se pausou, daqui a pouquinho eu vou encerrar, aí dá para assistir na íntegra e ir passando até chegar a esse ponto, tá? Então eu vou dar continuidade aqui. Artigo 90, parágrafo 2º. Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente. Vejam só, esse artigo 90 fala das despesas processuais.
Em se tratando de despesas processuais, nós temos não só honorários advocatícios, mas custas, emolumentos, toda despesa decorrente do processo, honorários periciais, enfim, tudo aquilo que é encargo derivado da existência de um processo. A doutrina, ela sempre foi unânime no sentido de que havendo, não unânime, né, ela sempre foi majoritária, havendo acordo, cada um responde pelos seus honorários contratuais. Não há uma sucumbência, não há vencido e vencedor. Então, cada um arca com os honorários. Portanto, a leitura que ainda prevalece agora, diante, inclusive, desse novo CPC, é que, para efeito de acordo, não há honorários de sucumbência, já que o acordo é uma conjunção de vontades e não tem vencedor e vencido, né? O acordo é uma sentença dada pelas partes, segundo Carnelucci. Bom, então, o que prevalece é isso. Mas dá para você defender em sentido contrário, você advogado, dá. Você pode dizer, olha, princípio da causalidade. Houve aqui uma postulação, eu fiz o meu trabalho inclusive representa crédito autônomo, inclusive alimentar também, assim como do postulado lá pelo reclamante. Então, você, advogado, postula um crédito de natureza alimentar, é um crédito autônomo, e o acordo não pode transacionar sobre as perspectivas de crédito de direitos de terceiro, tá? Você pode defender isso. O contraponto dessa tese defensiva do direito aos honorários do advogado seria justamente de que era um caráter potencial, era um direito potencial. O advogado, ele tem um direito autônomo aos honorários, mas até a sentença ele não tem a certeza, ele não sabe, aquele crédito não existe ainda. É com o julgamento que nós teremos a certeza, né? Mas dá para você, advogado, fazer o contraponto do contraponto do contraponto. O direito é dialético, isso é bonito. Essa é a grande magia do direito, né? Você pode dizer, olha, mesmo que não houvesse uma condenação, mesmo que dependesse a priori de uma sentença que reconhecesse a procedência ou improcedência, caso não houvesse procedência ou improcedência, mesmo que houvesse extinção sem resolução do mérito, pelo princípio da causalidade, a legislação prevê que seriam devidos honorários advocatícios. Então, esse dispositivo é uma briga boa, né? Na prática, acaba não gerando tanta polêmica, porque se o advogado, né, não for receber uma quantia que seja ele satisfatória, há uma negociação ali com o cliente, tudo ele orienta, ele pode inclusive cientificar que isso vai gerar uma determinada polêmica, e aí, nessa circunstância, geralmente não se faz o acordo, mas pode acontecer de empresa e trabalhador firmarem o acordo sem assistência dos respectivos causíticos, o que, a meu ver, não é a conduta aconselhável a se fazer, até porque se constituir um procurador, né, você outorgou poderes, você gerou também despesa, trabalho para aquele profissional causídico. Então eu sempre aconselho que seja feito por meio dos patronos, que seja feito com a sua ciência, até para evitar a frustração dessas expectativas. Bom, artigo 791-A, parágrafo 1º da CLT. O 791-A previu que são devidos honorários advocatícios também nas ações contra a Fazenda Pública. A partir dele, você pode querer fazer uma interpretação a contrário senso de que quando a Fazenda Pública é autora, não tem honorários advocatícios, o que é um contrassenso. O regime da sucumbência é para assegurar numa determinada verba aquele que sucumbiu ou aquele que deu causa ao processo. Então, uma interpretação meramente literal, ainda mais a contrário senso, não é a mais recomendável. A meu ver, foi mais um deslize aqui do legislador reformador. O parágrafo 2º do 791-A traz os requisitos, né? Grau de zelo, lugar, natureza, importância, o trabalho, o tempo exigido. Isso já está lá no âmbito do CPC. Para finalizar, com relação aos honorários recursais e os honorários da fase de cumprimento de sentença, mais uma vez, eu sou contra a discriminação do advogado que atua na Justiça Comum e o advogado que atua na Justiça do Trabalho. Para meu ver, na Justiça do Trabalho, muitas vezes o advogado tem um trabalho mais exacerbado pela acumulação objetiva de pedidos, pela concentração dos atos em audiência, que traz uma instrução muito densa, que traz uma produção probatória para muito mais além da meramente documental e para aquele campo da instrução que exige uma habilidade, né, que exige técnicas
de colheita de depoimento, uma série de situações. Então, eu não vejo porquê dessa discriminação. Se lá no âmbito do processo civil o advogado tem direito a um complemento de honorários pelo trabalho recursal, me parece que aqui também deve tê-lo por questão de isonomia. E até por razoabilidade, mais uma vez, teoria da lógica do razoável. Se ele teve um trabalho adicional, é razoável que ele receba também um plus. Na fase de cumprimento de sentença, da mesma forma, se há um trabalho adicional para viabilizar o cumprimento da sentença, porque não houve cumprimento espontâneo, se há isso lá no âmbito do CPC, deve ter também aqui no âmbito do processo trabalhista. Sucumbência parcial, uma grande controvérsia também. Parágrafo 3º do 791A da CLT. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Realmente, não há como fazer compensação dos honorários devidos pelo reclamante e os devidos pela reclamada, porque não há identidade de credor e devedor. Quando o reclamante deve honorários, o reclamante é devedor e o credor é o advogado da reclamada. Os honorários que a reclamada deve, o devedor é a reclamada e o credor não é o reclamante, é o advogado do reclamante. É um crédito distinto. Bom, isso e a sucumbência parcial, né, meus amigos? Como é que a gente afere? A gente afere pedido por pedido ou pela reclamatória em si. E mais, a grande polêmica mesmo. Na verdade, a sucumbência parcial é uma parte sucumbe em um pedido e ela vence no outro. Então, nós temos uma reclamatória de 2 pedidos. Eu ganhei horas extras e eu perdi insalubridade. Temos sucumbência recíproca aqui, sucumbência parcial. A discussão mesmo é a seguinte. Se o reclamante ele requereu pagamento de horas extras no importe de R$50 mil e ele obteve R$20 mil de horas extras. Danos morais, ele pediu também 50 mil e o juiz arbitrou 35 mil reais. Isso é uma sucumbência parcial e aí eu devo arbitrar honorários para o reclamante nos honorários aqui em relação aos danos morais. 35 mil de procedência. Aí eu devo condenar a reclamada a pagar 15% sobre os 35 e devo condenar o reclamante a pagar 15% sobre os 15%? É assim? Bom, me parece que não, né, meus amigos? Não seria, a meu ver, assim, embora seja defensável, você possa dizer que ele sucumbiu em parte do pedido, então ele tem que pagar. A minha posição não é essa, porque a lógica do processo do trabalho, e aqui a gente está falando de essência, é que a sucumbência do reclamante é quando ele tem uma improcedência. Se o reclamante teve uma procedência, ainda que quantitativamente parcial, porque ele pediu 50 e ganhou 35, o resultado do julgamento é de procedência, não é improcedência. Então, esse pedido teve procedência. Essa é a minha posição. Não há aqui uma sucumbência parcial. O STJ já examinou essa temática no tocante ao dano moral e diz lá a súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ela vai nos falar o seguinte: não há sucumbência parcial quando nós estivermos diante de dano moral que venha a ser arbitrado em quantia diversa daquela que foi postulada. Não haveria, portanto, segundo a súmula 326, essa sucumbência parcial. Qual é a lógica do STJ? É a seguinte: a gente precisa diferenciar sucumbência material de sucumbência processual. Reclamante pediu 50 mil de danos morais, ele até queria mais, ele queria os 50 mil, ele só teve deferido 35, ele queria mais que os 35, há uma sucumbência material, ele queria mais do que isso. Contudo, não há uma sucumbência processual, porque o resultado daquela demanda é um resultado com procedência. Então, há uma sucumbência material, mas não há sucumbência processual. E mais, exigir do reclamante que saiba exatamente quanto de dano moral é quase exigir uma tarefa de adivinhação, porque o dano moral é mediante o prudente arbítrio do julgador. Nem pode haver a tarifação, segundo o STF, do dano moral. Então, exigir
que ele peça exatamente a mesma quantidade sob pena de uma sucumbência, chega a gerar uma decisão de extrema injustiça, porque ele não tem um tabelamento, como não deve ter, cabe ao julgador na sentença e ele vai ter o quê? Que adivinhar quanto que o julgador entendia que era razoável de maneira anteposta? Me parece que não seria razoável, tá? E o fundamento da sucumbência processual e material se aplica também lá no caso do pedido de horas extras, tá? Não haveria incidência da súmula 326, que parte da doutrina do processo civil contesta. Estamos esgotando o tempo máximo aqui da live, faltam 10 segundos, eu vou fechar, mas eu ainda tenho umas ideias finais para concluir e vou voltar. Meus amigos, ficou pendente aqui alguma conjectura final acerca dos honorários advocatícios. Qual é a conjectura final? Nós já tratamos das hipóteses que a CLT não regulou de honorários advocatícios, que nós temos que nos socorrer do Código de Processo Civil e a sua importação ou não aqui para o processo do trabalho. Já falamos da grande polêmica no âmbito aqui da sucumbência parcial, e agora precisamos enfrentar a questão do direito intertemporal. A grande polêmica que nós temos e que foi reavivada agora, que foi relembrada ainda mais com a decisão do STF. Vamos lá. Direito intertemporal. Processos que já foram ajuizados antes da reforma e que serão sentenciados após a vigência da reforma trabalhista. Nós teríamos a possibilidade de aplicar honorários advocatícios para esses casos. Continuo recebendo aqui algumas mensagens, passando aqui em cima. Vou praticar uma técnica para os candidatos de prova oral que é chamada a fixação de ponto e a fuga de olhares desestabilizadores, que são os chamados gatilhos emocionais. Se alguma coisa desestabiliza você quando da sua apresentação, fixe determinados pontos para evitar os chamados gatilhos emocionais segundo as lições de neurociência. Vamos lá então. Processos ajuizados antes da reforma e sentenciados após a reforma trabalhista. Eles terão honorários advocatícios? Muitos entenderam que a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, recente, nós teríamos uma tese de que os honorários são fixados na sentença. Então, se o processo ele é anterior à reforma trabalhista, mas a sentença é posterior à reforma, haveria a incidência de honorários advocatícios. Gostaria de saudar aí o pessoal da Promades Concursos, o grande colega André, a Cris, enfim, todos aqueles que compõem aí o curso com grande maestria, os trabalhos sempre feitos também com muito esmero, tá? Teríamos então honorários advocatícios nesses processos anteriores à reforma, mas sentenciados após a vigência. Essa decisão do STF, meus amigos, a meu ver, não resolve, não trata esse tipo de situação. Por quê? Constou na ementa que a sentença seria o marco definidor dos honorários advocatícios. Mas isso constou como um obter dictum. Obter dictum é passagem lateral, ou obter dicta, no plural, passagens laterais. A tese de um julgado, meus amigos, a ratio decidendi, assim dizendo, ela representa o quê? A análise dos fatos de uma causa e uma determinada conclusão. Qual era a situação fática ali? Nós tínhamos um processo ajuizado antes da reforma e sentenciado também antes da reforma trabalhista. Então, para negar provimento ao recurso no âmbito do STF, era razoável e era suficiente dizer, olha, a sentença classicamente é o marco definidor, então, se quando da sentença não havia honorários advocatícios, não há como agora, em sede de recurso extraordinário, obter essa condenação. Isso era o suficiente. A decisão do STF não tratou da hipótese de um processo ajuizado antes e sentenciado após a vigência da reforma trabalhista. Quando o Supremo for instado a se manifestar, ele vai precisar enfrentar alguns argumentos muito relevantes. Em primeiro lugar, ele vai precisar enfrentar a existência de uma suposta distinção, o chamado distinguish, lá da teoria dos precedentes. O que é isso? Você, se estiver diante de fatos diversos daqueles que formaram um precedente, deve afastar a incidência dessa norma que é representativa de um precedente. Me parece que é o caso, porque
os precedentes do STJ e do STF firmados quanto aos honorários advocatícios, eles foram firmados com o advento do CPC de 2015. E qual foi a situação? No CPC de 2015, nós tivemos uma mudança de alguns parâmetros, requisitos, tivemos a previsão dos recursais, dos honorários no cumprimento de sentença, mas já havia um regime de sucumbência. No processo do trabalho é um rompimento dogmático, não havia sucumbência e agora passa a tê-lo. É a inauguração de um novo regime. E aí, nesse particular, não podemos ignorar que os riscos da demanda são avaliados quando do ajuizamento das ações. E quando do ajuizamento da ação trabalhista antes da reforma, não havia a previsão de sucumbência. Então, seria razoável agora aplicar a sucumbência em um processo que demorou 2, 3 anos para ser julgado, mas foi ajuizado antes? Me parece que assim proceder violaria a segurança jurídica. E aqui nós temos um fundamento jurídico para subsidiar a interpretação. Temos a segurança jurídica como um princípio constitucional, encartado lá no artigo 7º da Constituição. Vejam só, segurança jurídica, mas não só ela, boa-fé objetiva. E como nós estamos tratando de condutas estatais, nós temos a confiança legítima, a teoria germânica da confiança legítima, que nada mais é do que a boa-fé objetiva aplicada ao âmbito administrativo, né? Para os comportamentos estatais que geram expectativas nas partes. Outra situação que o STF vai ter que enfrentar e que, a meu ver, nega a possibilidade de condenar em honorários advocatícios para os processos anteriores à reforma. Os honorários advocatícios possuem natureza híbrida. Embora os honorários advocatícios eles representem uma relação processual, eles sejam contextualizados, sejam aplicados no bojo de um processo, não pode aqui a leitura se pautar pela mera teoria do isolamento dos atos processuais. Por que não pode se pautar somente pela teoria do isolamento dos atos processuais? Porque é uma relação híbrida, se estabelece, na verdade, uma obrigação de um credor e um devedor, a parte vencida e o advogado da parte adversa. Uma relação de direito material que, como já falamos, inclusive, dá ensejo, propicia um crédito de natureza alimentar e um crédito autônomo do advogado. Então, por essa natureza híbrida, a simples aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais não me parece ser um caminho seguro. Outra coisa, já falamos aqui hoje que os honorários advocatícios, eles guardam uma intelecção e uma racionalidade de causalidade. Quando há desistência, quando há perda do objeto, quando há renúncia, existem honorários advocatícios no âmbito do processo civil, o que demonstra a existência de uma causalidade. Então, qual é a causalidade de uma procedência ou improcedência para gerar honorários advocatícios? É a própria inicial, é a formulação de uma pretensão no bojo da petição inicial que vai ser julgada procedente ou improcedente. Então, mesmo para o caso de procedência ou improcedência, se formos analisar pela lógica de uma causalidade, o que deu causa à condenação dos honorários é a existência de uma pretensão lá na inicial. Daí porque, a meu ver, pela relação de causalidade também rejeitaríamos. Mas não só isso. Devemos também considerar que a aplicação imediata das normas processuais não é uma verdade absoluta. A despeito de plasmado no artigo 14 do Código de Processo Civil e também no artigo 1046, também lá do CPC de 2015, não é uma regra absoluta porque o próprio CPC traz exceções. Ele fala da situação do direito probatório. Em relação ao direito probatório, as regras não são a do momento de realização da prova. Diz o artigo 1047 do CPC. São as regras do momento da determinação da prova, o momento que se determina a sua realização ou o momento em que se faz o seu requerimento. Há uma discussão se o mero requerimento genérico da inicial seria suficiente, mas não dá para a gente tratar aqui agora no nosso tempo curto, tá? O fato é, nesse sentido, meus amigos, que existem exceções. Essa do direito probatório e outra também. Procedimentos extintos. No caso de procedimento extinto, prevê o parágrafo 2º do 1046.
continua se regendo pelo procedimento extinto até o fim do processo. Nós não vamos aplicar de acordo com o isolamento dos atos processuais. Não é assim, então, uma verdade absoluta aplicar a teoria do isolamento dos atos processuais. É, na verdade, uma grande falha pretender dizer que é uma verdade absoluta. E como não é uma verdade absoluta, cabe o quê? Cabe que nós façamos uma interpretação das situações à luz de um bom senso, né? Quando há uma regra específica, não há o que discutir. Direito probatório, extinção de procedimentos, está muito claro. Nós teremos essas exceções e essas compatibilizações. Mas, quando nós estivermos diante de uma situação que não tem qualquer regra, aí nós vamos ter que partir para os princípios, sobretudo o princípio da segurança jurídica, o princípio da confiança legítima e também o princípio da causalidade. Por quê? Porque a reforma trabalhista, como já dissemos aqui hoje, simplesmente não disse nada de direito intertemporal. Em um rolo compressor se aprovou de uma forma ou outra, e diferente do CPC, que tratou de regras de transição para o direito intertemporal processual, a reforma não disse nada. Se ela não disse nada, cabe então agora a interpretação ao Poder Judiciário, como o Poder Judiciário trabalhista já fez em outros casos. Veja a situação da instituição do rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo foi instituído, né? Tivemos aquela instituição e houve a restrição de recurso de revista. Somente lá no caso de contrariedade a entendimento consolidado ou violação a dispositivo constitucional. Pois bem, imagine a situação de um processo ajuizado antes da lei do rito sumaríssimo e que o recurso de revista tenha sido interposto após a vigência. A lei do rito sumaríssimo também não disse nada, parece até um costume, uma cultura, um hábito de não tratar com cuidado, né, meus amigos? Como não disse nada, o TST teve que disciplinar esse direito intertemporal. E o fez de que maneira? O TST o fez a partir da orientação jurisprudencial de número 260, dizendo, olha, é inaplicável o rito sumaríssimo aos processos iniciados antes da vigência da Lei 9957 de 2000. Mas não só nessa situação, o TST já fez em outra conjectura. Antes da emenda 45, competia à Justiça Comum julgar os processos relacionados a acidente de trabalho. Só que após a emenda 45, os processos que não haviam sido sentenciados, sentença de mérito, cuidado pessoal que está na prova oral de juiz de trabalho, já foi pergunta de prova oral, sentença de mérito, né? Os processos não sentenciados no mérito vieram para a Justiça do Trabalho. Só que quando se ajuizou o processo na Justiça Comum, lá havia a previsão de honorários advocatícios pela mera sucumbência, era o regime do processo civil. E aí, então, o que é que fez o TST? Bom, como os riscos da demanda são avaliados no ajuizamento e havia honorários pela mera sucumbência no processo civil, esses processos já ajuizados lá e que vieram para cá se submetem à mera sucumbência, ainda que nós não tenhamos sucumbência no processo do trabalho, quando não tínhamos antes da reforma trabalhista. Então, esses dois indicativos são elementos clarividentes, são elementos significativos de que a postura do TST talvez seja a de que só cabe honorários advocatícios pela mera sucumbência nos processos ajuizados após a reforma trabalhista. A última advertência que eu faço aqui com relação aos honorários advocatícios, para fecharmos, meus amigos, é a seguinte: honorários advocatícios é comum se defender que não há incidência de imediato aos processos ajuizados antes da reforma trabalhista por uma questão da decisão surpresa, porque seria uma decisão surpresa. Cuidado, esse fundamento eu entendo muito frágil e entendo equivocado. Por quê? A vedação à decisão surpresa dos artigos 9º e 10º do CPC são no sentido de que o juiz não deve decidir com base em fundamento sobre o qual não oportunizou às partes a manifestação. Então, para que pudesse afastar a violação à decisão surpresa, era só o juiz mandar intimar as partes para que se manifestassem, para que expusessem as suas opiniões acerca de honorários em processos anteriores à reforma, que aí não haveria como se alegar decisão surpresa. Quando se argumenta com a decisão surpresa, a bem da verdade,
Na essência, o que se quer falar é da segurança jurídica. Tanto que o argumento é de que na época não havia a previsão de honorários pela mera sucumbência, as partes foram surpreendidas em violação à segurança jurídica, foram surpreendidas em violação à boa-fé objetiva, à confiança legítima do direito germânico, mas não ao tecnicismo de uma decisão surpresa. Esse fundamento me parece equivocado. Bom, meus amigos, teríamos muitas considerações ainda a fazer acerca de despesas processuais, honorários periciais, a questão da justiça gratuita e a constitucionalidade ou não de que se desconte do crédito do autor para o pagamento de honorários advocatícios e honorários periciais, mas o tempo é limitado e eu precisei me concentrar na regência dos honorários advocatícios, nessa decisão do STF, para demonstrar que não houve aqui uma firmatura de tese, que não houve uma ratio decidendi sobre os processos ajuizados antes da reforma, mas sentenciados após esta, e também fazer um bate-bola, fazer uma elucidação geral sobre o cenário pós-medida provisória. O cenário, então, é esse que eu demonstrei para vocês, pós-medida provisória. Mostrei para vocês o que havia na MP e o que passa a valer, restaurando-se a redação originária, mas relembro aqui, por favor, que nesse período de 60 dias pode haver a edição de um decreto legislativo dizendo que a medida provisória não se aplica para fato nenhum, nem para os fatos constituídos sob a sua vigência. Era isso, meus amigos. Eu agradeço muito a participação de vocês, agradeço muito a paciência de terem me ouvido aqui até o final. É sempre um grande prazer exercer essa dialética, é um grande fascínio. Para mim, é a maior de todas as diversões, é a minha piscina, é a minha cerveja, o meu uísque, é aquilo que me traz e é aquilo do qual eu desfruto do maior prazer. Tá bem, meus amigos? É sempre uma grande satisfação. O Estado é laico, mas em nome de Deus eu declaro encerrada a transmissão. Um grande abraço.